Muito obrigado, boa tarde a todos. Por mais programação que se tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações, elas captam. E uma da que me capta mais é quando eu joguei contra Flamengo. E ela tinha Adílio, Andrade, Zico e depois Tita. Ainda bem que eu não peguei Zico. Zico estava recém indo para a Itália. E Lico. Fora Nunes, Edmar e outros mais. Mas essa composição era Júnior, Liliandro. E eu na Portuguesa na época. E o quanto eu corri atrás, e o quanto eu passei de sufoco nessa história. Eu falei isso daí para mostrar a história, a grandeza, o quanto eu sei, da alegria que o torcedor tem em ver sua equipe, do quanto eu vou estar empenhado para transmitir também, de alguma forma, participar dessa alegria para poder transmitir a eles, da grandeza do clube e do orgulho. É um orgulho, é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Obrigada, Tite. Agora a foto oficial com a entrega da camisa, né, para o Tite. O presidente vai entregar, assim como o Marcos Braz, Bruno Spindel e o Reinaldo Belotti, os 4 entregando a camisa aqui para o Tite. E aquela foto oficial com o nosso fotógrafo Marcelo Cortes, o Tite que volta a comandar um clube, né, depois de 7 anos, o último foi em 2016. E o Flamengo vai ser o 15º time que o Tite comanda na carreira como treinador, contando a seleção brasileira. 15º? Não? Não, eu estou perguntando que eu também... 15º. Contando a seleção. Obrigada, Tite. Aqui terminamos a foto oficial. A primeira pergunta vai ser do sócio Lucas Zósimo. Boa tarde, Tite. Em nome aí da nação, seja bem-vindo, muito sucesso, que traga muitas glórias aí com o manto. E aí o que eu queria saber, Tite, qual foi o principal aspecto que foi treinado aí nessa sua primeira semana aí de trabalho no Flamengo? Obrigado. Boa tarde, Lucas, né? A gente primeiro, e esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitiu um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, antes diretivo, no contato que nós tivemos, dos funcionários, depois com os atletas, para poder... E 3 deles ainda por via videoconferência, para mostrar da importância do trabalho todo. Na sequência, a gente faz, assim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Ou tentando, ou continuando. Tite, Luana Trindade, da FATV, seja bem-vindo mais uma vez. Queria saber o seguinte, você já ganhou tudo, né, em clubes, né, todos os títulos possíveis. O que te motiva a dirigir novamente um clube e, principalmente, o Flamengo? Quando nós estivemos conversando, e ela teve, através do Gilmar, da possibilidade, do Marcos e do presidente, logo em seguida, no contato com eles, assim, o projeto de 2024 é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas, que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, que me move. Boa tarde, Tite. Carlos Gil, da TV Globo, Sport TV, tudo bem? Vou até me aprofundar um pouquinho na pergunta que a Luana fez, e o presidente Landim até, de certa maneira, respondeu em parte essa pergunta. Eu gostaria de saber o que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? E também aproveitando para saber o que te facilita conhecer tanta gente desse elenco, porque 11 estiveram com você em algum momento na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar, assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É.
mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora? E aí o projeto pesou mais forte. Esse ajuste de datas, ele não e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim uma falta mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Oi, Tite, boa tarde, boa sorte. Ricardo Lai, Grupo Globo. Todo treinador que é apresentado aqui no Flamengo, né, sempre tem o grande desafio, pelo menos, e é questionado sobre isso, de ver Gabigol e Pedro juntos, né? O Dorival conseguiu fazer isso, mas não tinha o Bruno Henrique na época, né? Estava lesionado. Aí eu te pergunto, você nesse primeiro momento pensa num Flamengo com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos? É possível? O time fica competitivo? Possível mas competitividade? Como reforçar o meio de campo? Como jogar dessa maneira? Obrigado. Boa tarde, Lai. Parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter, naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Tite, aqui, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN. Você falou já sobre a questão em cima do discurso do presidente Rodolfo Landim, e já algumas vezes, nesse pouco tempo de coletivo, você falou sobre 2024. Então, a pergunta tem a ver com essa projeção. São 6 contratos, aliás, 5, né, que terminam agora, e o Gabigol que não termina agora, mas já está havendo uma conversa, algum entendimento, para poder antecipar uma negociação futura de um contrato que vai até o final do ano que vem. Você está participando diretamente disso? Você pediu alguns jogadores? E aqueles que têm os contratos terminando agora, mas que não tiveram uma performance muito satisfatória tecnicamente esse ano, como o caso de Rodrigo Caio, Davi Luiz, e até o próprio Felipe Luiz, que muitas vezes ficou fora. Você está participando dessas decisões para o ano que vem? Rafael, o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Veloz, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Tudo bem, Tite? Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui. Tudo bem? Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você e conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado de tudo que foi falado do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema? Aline, eu conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora tu vai ver elas atrás do pano, no bastidor.
Então, nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com o jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Boa tarde, Tite. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Prazer te ver. Tite, o Flamengo esse ano, né, em ano de 2023, não conseguiu conquistar nenhum título. Você entra agora nesse trabalho, né, seu contrato é até 2024. E eu queria saber, assim, pensando de uma forma bem objetiva, né, o Flamengo, o que você quer conquistar com o Flamengo? A sua prioridade, brasileiro, Copas, para deixar seu nome na história do Flamengo? Patrícia, inicialmente nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, e eu me orgulho delas, elas sempre tiveram início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite, mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então, a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já, direto. Tite, aqui, Tati, da Band. Você falou sobre um ajuste de datas, enfim, pensando em 2024. Eu queria que você falasse o que te chamou a atenção no projeto do Flamengo, já que os próprios dirigentes aí disseram, é o Tite, tem sempre vários clubes que estão de olho em você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto do Flamengo. O que te interessou, o que te chamou mais atenção para você tomar essa decisão? 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano. Mas sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra. Um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, e que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. Tite, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nesse elenco do Flamengo tem alguns jogadores com quem você já trabalhou, dentre eles o Everton Cebolinha, um jogador que para muita gente viveu um último grande momento com você na seleção naquela Copa América de 2019 e depois, para muita gente, ele não conseguiu repetir aquele nível de futebol. Hoje, desde o começo da temporada, melhor dizendo, na maioria das vezes é um atleta que fica mais no banco que entre os titulares e que nem sempre consegue corresponder ao que se espera, pelo menos é a crítica de fora para dentro. Queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre a sua expectativa de recuperar esse jogador e dar mais uma oportunidade para o Flamengo, tendo um atleta que, com você na seleção, conseguiu se destacar. Obrigado. É um grande momento. O presidente Landim participou desse momento da conquista da Copa América, ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a público, outras elas são também do bastidor, mas essa me permite. Eu perguntei para eles como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi. E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico dentro dos treinos e nos jogos, a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton. Aqui, boa tarde, Tite, tudo bem? Isabelle Costa, da Casé TV. Aqui, tudo bem?
Queria te perguntar, porque eu acompanhei esse último ano na Seleção Brasileira, pude acompanhar o seu trabalho de perto, e os jogadores sempre falaram muito bem do seu trabalho internamente também, inclusive até alguns requisitos, né, dos próprios dirigentes foram que você é um excelente gestor de grupo, e o Flamengo, nesse último ano, teve alguns problemas em relação à gestão de grupo, né, com algumas confusões de jogadores, né, até um caso de agressão. Queria que você pudesse falar como você pode trabalhar esse grupo que está um pouco fragmentado, até mesmo por esses episódios que aconteceram. O que você enxerga, quais são os problemas e o que você já sentiu também dentro desses problemas que o Flamengo passou no último ano. Obrigada. Isabelle, obrigado pela pergunta, porque antes me remeteu uma coisa que eu correndo atrás do Flamengo, jogando pela Portuguesa ou pelo Guarani. A outra que eu tenho ciência de que eu era um jogador nota 7, vamos colocar assim. Não tinha uma excepcionalidade. Mas me trouxe uma experiência muito grande como ex-atleta. Eu observava os técnicos e dizia assim, ó, o cara pode escalar, ele tem, é da função dele, porém me treine igual e me respeite igual. Aquela mensagem que eu tive de Carlos Alberto Silva, por exemplo, ela ficou marcada e ela é tipo um carimbo meu, e eu faço porque senti isso e porque senti num profissional dele, em Pedro Pires de Toledo, exemplo para que eu possa agora, em relação a ser técnico, passar aos atletas. Respeito. Tite, Raiza Simplício da Gol Brasil aqui no meio. Seja bem-vindo. Eu queria saber de você, você já está uma semana aqui no Flamengo, se você já deu para ter algum diagnóstico do porquê desse Flamengo de 2023, que é um grande elenco, tem grandes jogadores, vencedores, ter tanto fracasso em 2023, você conseguiu já diagnosticar o que está acontecendo com esse grupo? E já tem jogo quinta-feira, já tem aí na sua cabeça mais ou menos uma formação, como é que você quer ver esse time em campo? Raíssa, todas as atenções ficam voltadas na preparação agora, nas informações verdadeiras, e antes eu coloquei em termos diretivos, agora eu amplio para Fabinho, para Juan, para todo o pessoal, para toda a direção que tem passado, o departamento médico, fisiológico, né, que tem passado informações que elas são extremamente importantes. A gente conversou de manhã com o Mário Jorge, agradecimento para ele também nesse momento de transição, um momento importante, em que ele, com o peso da Sub-20, mas com a competência de poder também participar dessa situação toda, e vislumbrar, são os trabalhos agora vislumbrando o jogo. Nesses 12 próximos jogos, se eu começar a trazer o porquê lá, o porquê cá, eu vou estar perdendo o meu foco. O meu foco é um grande desempenho para quinta-feira e formatar essa equipe para que ela possa ter um grande desempenho e um bom resultado, e um grande resultado. Tite aqui, Paula Matos do Lance. Até aproveitando o gancho da pergunta da Raíza, você falou também sobre o Mário Jorge. Ele comentou que era importante resgatar a confiança desse elenco, que ninguém duvidava da qualidade, mas que era importante resgatar a confiança. O Cebolinha falou que você motiva muito e o Léo Pereira falou em esperança renovada. Eu queria que você dissesse para a gente como que foi essa primeira conversa com os jogadores e como fazer o Flamengo ter o mental forte o suficiente para conseguir retomar o caminho das vitórias aí em 2024 e voltar às glórias, principalmente mentalmente forte. Obrigada. Paula, eu acredito vamos ver se eu consigo sintetizar, eu acredito em confiança, um atleta ter confiança, e desafiado. Eu não gosto do termo tira de uma zona de confiança, eu não gosto. Tira de uma zona de conforto, eu não gosto. Eu gosto, deixa numa zona de confiança e desafia. Somos nós, sou eu e somos os atletas todos. Professor, as últimas duas aqui. Primeira. Tite, boa tarde, seja bem-vindo. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu quero pegar um recorte dessa última partida do Flamengo contra o Corinthians, mas serve também para outros jogos do Flamengo desse ano. O Flamengo, que tem um time que geralmente propõe o jogo, até por uma questão histórica, né? Hoje tem um treinador que estava na seleção brasileira que, independente de quando e onde, tem que propor o jogo também.
Flamengo contra o Corinthians, acredito que o senhor tenha visto a partida, tinha o controle, de certa forma, do jogo, conseguiu abrir o placar, recuou, deixou o Corinthians, de certa forma, gostar, achar o pênalti, o jogo acabou empatado. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pretende fazer com esse elenco que precisa, historicamente, inclusive, propor o jogo para não oscilar dentro da partida e deixar, às vezes, um adversário que é inferior tecnicamente e, taticamente, às vezes, gostar do jogo e até conseguir um resultado melhor. Obrigado, seja bem-vindo. Bruno, boa tarde. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque, historicamente, ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Né? E ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Ele precisa. E ele precisa ser eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque é inevitável que, em alguns momentos do jogo, o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio, considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Última pergunta da coletiva. Renan Moura, da Rádio Globo CBN aqui. Tite, boa tarde. Até complementando um pouco da pergunta aqui do amigo, você tinha dito numa entrevista, acho que no ano passado, ao Zico, sobre a questão do eixo central do Flamengo, que era muito forte, e que o Dorival Júnior conseguiu resgatar um pouco daquilo que o Flamengo já vinha apresentando desde 2019 para cá. É esse estilo de Flamengo que você quer realmente resgatar depois dessa temporada, em que teve uma expectativa muito alta, mas que os últimos dois treinadores talvez não conseguiram aplicar dentro de campo esse conceito de Flamengo, esse DNA que o próprio presidente disse agora há pouco? Sim, numa conversa que nós tivemos com o Zico, esse senso criativo, essa capacidade de agredir o adversário, sendo contundente, procurando gol, infiltrando, finalizando, ela faz parte do conjunto. Mas esse ponto de equilíbrio também, que eu me referi anteriormente na resposta, ele é fundamental. Ele é fundamental. A utilização, ela está muito linkada uma pergunta na outra, e aí a fase do colocar do Dorival, ele não tinha o Bruno, e agora o Bruno num grande momento, e vai depender também desses momentos individuais, do nível técnico, de como a equipe se ajustar, depende desse contexto todo e dessas variáveis que possam ter. Sem pré-estabelecer ou se amarrar numa ou noutra ideia. O campo fala. Às vezes ele esconde. Às vezes a bola esconde. Às vezes tu está melhor, tu diz assim, pô, mas não é possível, daí toma um gol. Às vezes